Eu acho que eu tô assistindo uma das melhores séries do ano. Ao mesmo tempo que Paradise avança nos indícios de que nós estamos assistindo viagem no tempo ou realidades paralelas, a série não se limita apenas ao aspecto de ficção científica. Esse quarto episódio da segunda temporada me emocionou bastante e me pegou de surpresa em diversos momentos, e aqui nesse vídeo nós vamos comentá-lo com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da minha cobertura de Paradise. Meu vídeo anterior flopou muito, então eu já vou pedir logo o engajamento de vocês aí embaixo para eu continuar com essa cobertura. Então já deixa o like, comenta, para o YouTube entender que o vídeo é legal e recomendar ele para mais pessoas, porque eu quero muito fazer a cobertura da temporada completa por aqui. E claro, ativa o sino de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo, e se você treina, faz academia e quer comprar os seus suplementos e roupas de treino com desconto, usa o cupom Matheus lá no site da Growth, que você, além de economizar, você também ajuda na criação de conteúdo por aqui. O episódio 4 já começou com o Link dissociando e sonhando com o Xavier, mas esse Xavier que ele sonhou é um Xavier barbudo, que é diferente do Xavier que nós estamos acostumados. O próprio Xavier já sonhou com o Link mesmo sem conhecê-lo ainda, o que prova que esses dois personagens estão ligados. E lá naquela cena em que a Anne deixa cair a carteira de estudante do Link, primeira coisa, essa carteira não tem nome nenhum. O Xavier pega e ele reconhece o Link do sonho dele. E ele fala pra Anne, né, que tem tido esses sonhos e depois ele se corrige. Ele diz que não são sonhos, são lembranças, são memórias de coisas que ainda não aconteceram. Cada episódio traz mais evidências de que estamos trabalhando ou com viagem no tempo ou com múltiplas realidades. E depois desse episódio, eu tô mais inclinado a acreditar em múltiplas realidades mesmo. Eu acredito que o Projeto Alex acessa o multiverso e faz simulações e está procurando uma realidade perfeita. No momento que o Projeto Alex encontrar essa realidade perfeita, esse mundo alternativo perfeito, essa realidade se mesclaria com a realidade do universo principal. Eu acho que é algo por aí, porque o cientista que o Billy matou falou muito sobre probabilidades. O Xavier está tendo sonhos, está tendo memórias na sua cabeça de coisas que não aconteceram. Ele está tendo memórias, aparentemente, de sua contraparte em uma realidade alternativa. Aquele Link que a gente está vendo, aquele Xavier que a gente está vendo, não é os personagens que a gente está acompanhando aqui nessa temporada. E parece que quando eles se dissociam, as memórias dessa contraparte do Xavier, desse outro Xavier, estão se mesclando com as suas próprias memórias. No final do episódio 3, a Sinatra pergunta sobre Alex, né? E pergunta como é que tá a evolução de Alex. E a resposta que ela recebe é que Alex não tem como ter uma estimativa de quando vai terminar, mas que ele tá se aproximando do seu objetivo final. Então eu acho que quanto mais Alex, né, o projeto Alex, se aproxima dessa realidade perfeita, mais essa outra realidade vai se mesclando com a realidade que a gente está acompanhando do universo principal, e vai chegar um momento em que essas ambas realidades vão se tornar uma só. É por isso que os personagens andam tendo memórias em sua cabeça que não são suas, são de sua contraparte no multiverso. Mas o que vocês acham? Porque isso explica os episódios envolvendo o sangramento nasal que nós já vimos até agora. No episódio 3, na cena do bar, o Billy tá conversando ali com um cientista, né, que ele futuramente vai matar, e na hora ele tá fazendo amizade com o cara e ele fala, de onde eu vim, não dá pra sentar no bar, conversar e fazer amigos assim. E aí o cientista pergunta pra ele, não tem bares na sua cidade? E nesse momento o humor do Billy muda completamente. Isso porque o Billy nessa hora tá tendo um déjà vu do futuro, ele tá tendo um déjà vu de algo que ainda nem aconteceu. No episódio 4 da primeira temporada, o Xavier e o Billy Pace, eles estão no bar, lá dentro do bunker, e o Billy, ele tá meio que se declarando pro Xavier, né? Ele fala pro Xavier que o Xavier é amigo dele, que ele teve uma vida difícil, e de onde ele veio, sentar no bar e tomar um drink com um amigo é algo que ele nunca tinha feito. E aí o Xavier pergunta pra ele, não tem bares na sua cidade? O Xavier tá fazendo uma piada, o Billy ri e tal, e a conversa continua. Essa cena que a gente viu no episódio 3 se passa anos antes da cena do bunker. E o Billy dissociou, né? Ele teve essa reação completamente esquisita, porque nessa cena ele tá tendo um déjà vu de algo que só aconteceria anos no futuro. Ou seja, são as memórias de um outro Billy convergindo com as suas próprias memórias. Eu acredito que toda vez que um personagem dissocia, né, a gente vê aquele efeito de câmera e o personagem tem sangramento nasal, significa que nós estamos vendo uma ramificação diferente da linha do tempo. Pensem comigo, se Alex tá lá acessando o multiverso e criando realidades alternativas, qualquer mudança de comportamento de um humano significa a mudança de uma timeline inteira. Antes de morrer, o cientista pergunta pro Billy se ele acredita que tudo acontece por um motivo. E aí ele fala, eu prefiro acreditar que tudo deu certo. E se tudo deu certo mesmo, você vai precisar disso. E entrega a Billy o lenço e pede pro Billy não matar o aluno dele quando o encontrar. E o Billy de fato não faz isso. Quando o Billy decide não matar esse aluno, o nariz
nariz do Billy começa a sangrar. E ele diz a Link que aquele é o dia mais sortudo da vida dele. Isso porque o Billy não costuma deixar testemunhas. Ou seja, eu acredito que em uma outra linha do tempo, o Billy matou todo mundo e no futuro tudo deu errado. Nesse momento, esse cientista que já tem conhecimento dessas realidades alternativas, ele prefere acreditar que tudo deu certo e por isso que ele aceita a sua morte em paz, porque ele acredita que a sua morte faz parte da evolução do mundo para um futuro perfeito. Por isso que ele pede pro Billy não matar o Link e fala que se as coisas deram certo, Billy vai precisar do lenço. Ou seja, se Billy decidir não matar o Link e isso vai resultar em um futuro muito bom, o Billy estaria criando uma outra ramificação da linha do tempo. Nisso, o seu nariz sangraria e por isso que ele precisaria do lenço. E quando ele decidiu não matar Link, ele criou uma ramificação. Sei lá, eu posso estar viajando, mas o que vocês acham? Mas vamos falar do Xavier e da Annie. Esse episódio me pegou completamente de surpresa. Eu estava imaginando que a Annie ia virar uma espécie de vilã, fazendo o Xavier de refém para ele levá-la até o bunker, mas a interação dos dois nesse episódio me deixou completamente desprevenido. Foi incrível esse episódio. Quando terminou, eu fiquei bem contemplativo. Annie, uma menina que nunca teve uma vida muito boa antes do apocalipse, passou aí quase 3 anos no pós-apocalipse sozinha, se recusando a ter contato com humanos, com medo de ser encontrada, se recusando a acender uma fogueira quando estava mais frio, com medo que isso pudesse revelar a sua posição. E ela encontrou no Xavier o seu oposto. Xavier que fala com as pessoas na estrada, Xavier que sai por aí e entra na casa de desconhecidos para pedir ajuda. E nisso eu tenho que concordar com a Annie um pouquinho. Eu já assisti séries e filmes de fim do mundo o suficiente para saber que nunca é uma boa ideia você sair assim na rua, numa terra devastada, procurando por ajuda e falando com estranhos. Mas foi o fato do Xavier acreditar no melhor das pessoas que a vida da filha da Annie foi salva. Ao longo do episódio, a gente viu a Annie muito pessimista em todas as suas conversas com o Xavier. Ela fala, que nesse mundo onde o filho dela vai nascer, não tem alegria no volume máximo. Só tem dor, só tem agonia, só tem perda e só tem tempestades a caminho. O Xavier rebate, dizendo que vai vir a alegria, vai vir felicidade, que o coração dela vai se encher quando ela ver o filho marcando um gol, jogando futebol, e ela disse que não existe mais futebol nesse mundo. Então, assim, é muito engraçado, porque a gente está vendo uma pessoa que acredita no melhor das pessoas e acredita que o mundo pode ser sim um lugar bom, contra uma pessoa que não acredita tanto assim nas pessoas e acha que a humanidade nem vale tanto a pena assim. Foi muito bonito esse episódio. E foi muito forte a cena da partida da Annie. Falar pra vocês que eu me emocionei. O Sterling Brown e a Shailene Woodley deram show nesse episódio. Eu consegui sentir a dor dela vendo a Annie implorar pro Xavier para levar a carta, para ler a carta para sua filha. Ela falando que já sabia o que ia acontecer e dizendo as suas últimas palavras pro Xavier foi triste. Não tenho outra palavra para descrever. O título do episódio é Holy Charge, e isso foi o que a Annie disse para o Xavier nos seus últimos segundos ali de vida, que a missão sagrada dele era levar a filha até o pai e não deixar a filha ter medo das pessoas. O esforço dela em falar ali as suas últimas mensagens para o Xavier e a paz que ela sente quando ela vê que a filha dela está saudável foi uma coisa que eu consegui ver ali na cara da atriz. A personagem conseguiu exprimir isso, sério, atuações espetaculares. A Annie então termina dizendo para o Xavier que não sente mais medo e morre. A presença do Xavier na vida dela trouxe nela uma mudança permanente. Mesmo que ela não tenha vivido tempo o suficiente para se aproveitar dessa sementinha que ele plantou dentro dela. E isso deixa a cena ainda mais triste. Eu não esperava que a Annie fosse morrer tão rápido assim na série, eu nem esperava que ela fosse morrer, para falar a verdade, então fui pego de surpresa. O Xavier agora, ele tem uma filha recém-nascida para cuidar, e ele foi, atrás da sua esposa, a Terry, conseguiu chegar no lugar onde a Terry mandou a mensagem de rádio para ele, e quando ele chegou lá, ele descobriu que a sua esposa tinha sido levada. É óbvio que agora a prioridade do Xavier vai ser encontrar e salvar a sua esposa. O encontro dele com o Link, se acontecer nessa temporada, só vai acontecer lá pro último episódio, provavelmente. E eu acho que essa bebê pode ser o ponto de inflexão que vai mudar toda uma realidade, porque eu acredito que não era esperado que o Link se envolvesse romanticamente com a Annie assim. Quando o Link tá lá batendo na porta pra Annie abrir e ir embora com ele, o nariz dele sangra, ou seja, ele tá dissociando, uma nova ramificação do tempo foi criado naquele momento. Então eu acho que em uma outra realidade, uma realidade alternativa, a Annie e o Link nunca tiveram uma filha, então a presença dessa criança vai mudar o futuro. Acredito que tenha sido por isso que ele dissociou e o
nariz dele sangrou lá em Graceland. Mas as consequências da criação dessa nova ramificação da linha do tempo, a gente vai ter que esperar a temporada terminar, né, para descobrir. Link chegou no bunker e deu um ultimato para a pessoa responsável ali se encaminhar para falar com ele, e ele deixou uma ameaça subentendida. Tem uma teoria muito forte aí correndo na internet que diz que o Link é o filho morto da Sinatra. Como assim, Matheus? Então, a teoria diz que o Link ele é de uma realidade alternativa, uma realidade onde o filho da Sinatra não morre. Então ele cresce, ele acaba virando esse gênio e ajuda o professor nesse projeto Alex, né? Esse projeto de entrelaçamento quântico. Só que ele percebe que mexer com o tempo e com a linha do tempo é algo perigoso, é algo que não deve ser feito, e por isso que ele tá nessa missão de matar, destruir Alex. O cientista, antes de ser morto, disse pro Billy que deixar o Link vivo era uma questão de sobrevivência do mundo. Então esse menino é importante. Outras teorias dizem que o Link é o irmão da Jane. E para falar a verdade para vocês, eu não acredito muito em nenhuma dessas duas teorias. Acho que há poucas evidências para dar suporte a qualquer uma delas. Mas de qualquer forma, se o Link for de fato o filho da Sinatra, a gente vai descobrir no próximo episódio, porque ele chegou ali no bunker, pediu para falar com a responsável é a Sinatra, e se ele for de fato o filho dela, a Sinatra vai reconhecer. Agora, a ameaça que ele deixou ali subentendido, eu acho que não vai surtir muito efeito na Sinatra e nas pessoas que estão dentro do bunker, porque esse bunker ele foi construído para aguentar ataques nucleares, né? Era o objetivo da Sinatra destruir toda a população do mundo em uma grande explosão, em um grande ataque nuclear. O Cal, ele poupou isso de acontecer e ele desativou todos os aparelhos eletrônicos. Então, assim, primeiro, o bunker ele foi criado forte para sobreviver a ataques, e nesse pós-apocalipse eu não acredito que há armas fortes o suficiente para penetrar esse bunker se a pessoa que estiver do lado de dentro não quiser abrir a porta. Mas vamos ter que esperar o próximo episódio para descobrir. Vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários as suas teorias de Paradise, o que vocês acharam desse quarto episódio, que a gente troca uma ideia aqui embaixo. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. Compartilha o vídeo com seus amigos também para que esse vídeo não flope. Deixa o like, é isso, tchau e até o próximo vídeo.